tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje a gente vai ver um pouquinho sobre materiais e o meio ambiente que a gente está inserido, tá certo? Mas só relembrando, tudo que a gente já viu nas nossas aulas até agora. A gente está estudando um pouquinho acerca da matéria e para isso a gente tem que estudar os tipos de materiais, substâncias, misturas, ok? Não esqueceram disso, né? Só para relembrar, a gente sabe que substâncias são um conjunto de átomos que não precisa ter as mesmas características. Já misturas é o conjunto dessas substâncias. Nós temos quantos tipos de misturas? Duas, as heterogêneas e as homogêneas, que são misturas heterogêneas, são aquelas que apresentam mais de uma fase, certo? Já as misturas homogêneas são aquelas que apresentam uma única fase. Professora, o que é fase? Fase é a parte visível de uma determinada mistura, certo? Então, tudo que as divisões que a gente consegue enxergar em uma determinada mistura, a gente chama aquilo de fase, certo? Só para relembrar, tipos de substâncias puras. Nós temos também dois tipos de substâncias, as simples e as compostas. Simples são as substâncias que nelas só pertencem um único elemento químico. Já com relação às substâncias compostas, pertencem a ela dois ou mais elementos químicos, certo? Como é que a gente representa um elemento químico? Que é super importante para a gente determinar se uma substância é simples ou se uma substância é composta. Como é que a gente faz isso? A gente sabe que um elemento químico ele pode ser representado por uma letra maiúscula ou uma letra maiúscula e do ladinho uma letra minúscula, certo? Já dois elementos químicos diferentes a gente representa como duas letras maiúsculas, certo? Então é super importante a gente ter isso em mente, porque sem isso não dá para saber se uma substância é enquadrada como simples ou composta, certo? Nessa aula nós vamos ver um pouquinho sobre os materiais, certo? Os tipos de materiais, o nosso meio ambiente, sobre reciclagem, que também é super importante, certo? Com relação aos tipos de materiais, os materiais podem ser classificados de outra forma também, naturais e sintéticos. Os naturais, como o próprio nome já diz, são aqueles derivados da própria natureza, certo? Tipo árvore, o que a gente consegue enxergar que é derivado da própria natureza. Por exemplo, a madeira, que é proveniente das árvores, tá certo? Todas essas coisas são enquadradas como naturais. E o que são os materiais naturais? São aqueles derivados da própria natureza, certo? Já os materiais sintéticos são aqueles criados pelo homem. Tudo aquilo que tu consegue imaginar na tua cabeça agora foi criado pelo homem, se enquadra nesse tipo de material aqui, ó, os sintéticos. Então, só para enfatizar, nós temos também dois tipos de materiais, com outro tipo de classificação. Os naturais e os sintéticos. Professor, o que são os materiais naturais? São aqueles que são derivados da própria natureza. Já os sintéticos são aqueles que são provenientes da ação humana. É o homem que causa isso, tá certo? É o homem que cria, tá bom? Então é super importante não esquecer isso. Os materiais, a matéria, ela pode ser classificada com dois tipos: materiais naturais e materiais sintéticos. Naturais, como o próprio nome já diz, são aqueles derivados da natureza. Os sintéticos são aqueles causados pelo próprio homem, criados pelo próprio homem, certo? Com relação à coleta seletiva de lixo, que também diz respeito aos nossos materiais. Com certeza vocês já viram isso aqui, uma lata de lixo com diferentes cores. Cara, para que serve isso? Porque é importante a gente fazer a reciclagem de certos tipos de materiais. É isso que a gente vai ver na aula de hoje, tá certo? A gente tem aqui dispostos 4 tipos diferentes de lixeiras em que a gente pode depositar o nosso lixo, ok? A azul a gente deposita o papel. O vermelho, o plástico, o metal é no amarelo e o vidro é no verde. A gente também tem outro tipo de lixeira que é a pretinha, onde a gente deposita os materiais orgânicos, tá certo? É importante enfatizar que o lixo deve ser colocado em cada tipo de lixeira específica. Por quê? Porque se o lixo está ali todo misturado, é quase impossível fazer a reciclagem daquele material. E como a gente bem sabe, é super prejudicial ao meio ambiente que a gente está inserido, aqueles materiais estarem dispostos na natureza sem um determinado uso depois, ok? Por isso que é super importante a gente, em vez de jogar os nossos materiais e aquilo que a gente quer jogar no lixo, em qualquer lixeira, em uma lixeira qualquer, sem fazer a separação, prejudica muito o meio ambiente que a gente está inserido, tá certo? Por isso que, sempre que tiver um lixo orgânico, coloca numa sacolinha separada, em um lixo que é reservado para esses materiais que são orgânicos. Assim também para os outros tipos de materiais, porque aí facilita a reciclagem desses tipos de materiais, tá
certo? E aí não prejudica o nosso meio ambiente. Porque, por exemplo, o vidro, velho, ele demora 4.000 anos para se decompor, certo? Então, por exemplo, se tu faz o descarte correto do vidro, ele pode ser utilizado para outra coisa, para um outro fim, certo? Então, por isso que é super importante, para a preservação do nosso meio ambiente, a gente descartar os nossos lixos da forma correta, ok? Na lixeira que diz respeito a cada materialzinho desse, ok? Então, só para encerrar essa aula, professora, por que é importante, novamente, a gente reciclar os nossos produtos e ter em mente os tipos diferentes de material? Primeiro, a gente sabe que os materiais eles podem ser enquadrados como sintéticos e naturais. Os sintéticos são aqueles produzidos pelo próprio homem, já os naturais são derivados da própria natureza. Okay? É importante a gente descartar esses materiais diferentes na lixeira em que ele corresponde. Por exemplo, se eu estou aqui na minha mão com um papel e quero jogar no lixo, joga na lixeira do papel, certo? A mesma coisa acontece para os outros tipos de materiais. Isso ajuda no nosso meio ambiente, inclusive para a gente reaproveitar esses materiais que têm um custo-benefício muito maior, certo? Então não esqueçam de fazer os exercícios que diz respeito a essa aula. Se não entendeu, pode colocar algum comentário de pergunta aqui embaixo que eu respondo, tá certo? Outra coisa, compartilha esse vídeo com teus colegas e incentiva eles a assistirem também. Toda semana, todo dia, vem dar uma olhada no canal para assistir todas as aulas que vão ser dispostas aqui. Não esquece disso, tá certo? Na próxima aula a gente vai tentar responder alguns exercícios que diz respeito a esse conteúdo e a outros que a gente já viu ao longo desse período. Tá bom até aí? Obrigada, gente, por assistir essa aula. Não esquece de compartilhar no teu Instagram, marcar a escola e me marcar também, tá bom? Tchau, gente. Até a próxima aula.